conceito que vem, ele é na física que ele era inicialmente, originalmente conhecido, usado, né? Primeira vez que eu vi esse conceito, eu era aluna de engenharia, faz muito tempo, há um longo tempo atrás. E ele é exatamente isso que está aí, né? A capacidade que um corpo ou um material tem de quando submetido a uma pressão, a um esforço, a uma tensão, ele, terminado essa pressão, essa tensão, ele continua funcionando da mesma forma, né? Ele não perde as características que ele tinha. Então esse primeiro, não rompe e ele mantém as características que ele tem de resistência à tensão. Então isso é usado, assim, isso aí é teste que funciona, né? O conceito original era na física, que você submete, por exemplo, um cabo de aço, né? Aquilo que você usa para fazer uma viga, para fazer um pilar, que vai sustentar uma casa, sustentar uma coisa. Você põe o aço debaixo dessa, tensiona para ver até quanto que ele suporta de peso, até quanto que ele aguenta de peso. Então originalmente é com aço e depois aí foi sendo usado com as outras coisas que a gente combina hoje. O concreto, com os materiais que vão dando essa resistência para que o material suporte o máximo de carga, né? O máximo de peso. Então ele realmente, o conceito, ele saiu originalmente da física, né? E era para materiais, não para gente. E hoje a gente está usando esse conceito não para o material, não para uma coisa em que a solicitação não seja, né, a que foi originalmente a que deu origem ao conceito. Mas aí começou a aparecer esse conceito na psicologia. Hoje até tem outras coisas que também se usam, mas basicamente, atualmente, recentemente, começou a ser usado na psicologia e que ele tem o mesmo significado. Só que é alguma coisa que o uso é o mesmo, mas como vamos dizer assim, o material que está sendo submetido, o material que está sendo submetido é gente tem uma complexidade maior, né? Porque no material, o material é um material, ele é composto daquilo, né? Ele é composto daquela combinação de elementos que gera, que tem aquele material, e essa para usar no que a gente está falando, né? No que a gente vai tentar colocar aqui, no caso, para como a gente, convivendo com tensão, com pressão, com solicitação, como que a gente também responde da mesma forma que ele era usado numa coisa que é igual. Isso daqui ele é igual, ele não vai ele pode ser submetido N vezes a esforços diferentes, mas ele continua sendo a mesma coisa, que é completamente diferente na gente. E aí é que está a mágica da questão da resiliência hoje. Por quê? Porque a gente, à medida que vai sendo testado com o mesmo tipo de solicitação, você não é igual. Felizmente, nós humanos, né, passamos por mudança, por transformação, e é exatamente isso que a gente vai tentar mexer aqui, né? Porque a carga de pressão, ela pode ser até a mesma. E o que vai fazendo diferença é que à medida que você vai recebendo e aprendendo a dar uso, né, aprendendo a se tornar resiliente, você vai trabalhando diferente. E a sua capacidade a responder a isso, ela vai mudando o limite, né? No material, para ele mudar o limite, o que ele precisa? Ele precisa ser tratado, né, para que essa resposta ao limite vá fazendo mudança, né? No caso aí, por exemplo, com ferro, né, como que é o que se faz como na engenharia? Você pega aquele, ele aguenta até tanto, aí você pega o outro da bitola maior, né, e aí você põe um outro elemento. Ou aquele mesmo
é tratado de uma outra forma e ele vai resistir. Agora, na gente, o que vai acontecer, né, que ao longo do processo e da solicitação que você vai vivendo, você vai dilatando a capacidade de resistência e de absorção da atenção de uma forma nova, que isso é que vai fazer completa diferença. Então, isso começou realmente, recentemente, é uma coisa que não é tão antiga, ser usado esse conceito na psicologia, e aí é interessante que como a gente não vive hoje num mundo que tem muita informação, né? Hoje acontece tudo em tempo real, né? Uma ideia e um conceito que sai lá do outro lado com um tipo de cara, daqui a pouquinho um monte de gente está usando, está entendendo, está buscando, está se informando, e aí o que aconteceu? É que isso agora tomou um corpo forte. Virou mexer, você vê artigo, fala. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi numa revista Vida Simples, que eles estavam falando dessa resiliência. Eu falei, gente, olha que barato, né? E aí depois disso foi outro, uma série de coisas você vê. Inclusive tem um texto que, se vocês quiserem, né, vocês que estão aqui, que se interessassem pelo assunto, tem um texto que veio há um tempo atrás sobre isso, aqueles PPS, né, falando um pouco de resiliência. Posso mandar para vocês, se vocês não têm. Não sei se todos vocês já têm esse texto aí. É um que é eu não sei se ele é médico, acho que é médico. São Paulo, ele tem um PPS que está assinado, assim, ele fez um resumo do que seja isso, né? Então, essa resiliência vem a ser essa capacidade, né? Essa capacidade de suportar tensão sem romper. E o que seria o romper para a gente, né? Porque na condição humana, o que vai ser o romper? É você entrar num processo de colapso. Colapso que pode ser físico, né? Não aguentar fisicamente com algum tipo de tensão, né? Você vai para uma sobrecarga muito grande, física, né? Sem dormir, sem comer, debaixo de uma pressão muito grande, você pode ter o quê? AVC, infarto, sei lá o quê, um monte de coisa aí, que são as coisas que o processo de pressão causa na gente, né? Ou não só no físico chega por último, mas às vezes acontece um processo de colapso, não necessariamente que chega ao físico, mas que acontece no processo psíquico, emocional da pessoa, né? Entra num processo de desgaste que vai desde para um processo de, vamos dizer assim, que a gente chama de depressão profunda, e a pessoa, tipo assim, desliga de tudo, não quero mais brigar por nada, sair do jogo, desligo do processo que eu não quero mais mexer, ou até um processo que mais grave ainda, né? Além, né, da depressão no sentido mais pleno dela, que é alguma coisa bastante séria também, mas até entrar em estados alterados mesmo, né? Psicóticos, neuróticos, de uma forma daquela que pede tratamento, pede química, pede um outro processo que não só... então, essa tensão, ela vai pressionando. Claro, começa no emocional, no psíquico, no processo todo que é na relação afetiva, emotiva, sensível da pessoa, e depois, se isso continuadamente vai ali seguindo, vai acabar necessariamente chegando no físico mesmo, se não for tratado antes de que o processo acabe chegando no própria condição física, né, no corpo mesmo, né? Então aí, como que a gente vai tentar mexer? Os chakras, porque é óbvio que qualquer coisa que chega na gente passa pelos chakras, a capacidade não só de perceber, de ir sentindo, né, o processo da atenção, e aonde você responde com esse processo da atenção, que tem a ver com esses dois chakras aqui, o segundo e o quinto chakra. Por quê? Porque o segundo é por onde a gente absorve o que vem de fora. Nesse segundo chakra, que está nessa região aqui, né, ele é a nossa capacidade de absorver tudo que vem, que chega até nós no ambiente, né, e que vai tomando corpo aqui, né, e como você responde a isso está no quinto, né, como você devolve a esse tipo de solicitação, está no quinto chakra.
Então, é nesse lugar que a gente vai fazer a diferença ao longo do processo, que eu falei assim, quando a gente começou aqui. Quando acontece isso com a gente, acontece numa situação que estamos em processo. Não somos materiais que são submetidos a uma coisa e responde sempre igual. Por isso que aí é que está a mágica do processo, porque aquilo que você viveu há 5 anos atrás, que chegou no seu segundo chakra e desarmou você por inteiro, deixou você completamente entregue, o que eu fiz com aquilo? Quando volta daí a 4, 5, 10 anos, um tipo de solicitação parecida, certamente alguma diferença fez. Mesmo que a pessoa faça pouco investimento consciente na própria transformação, o ser humano está sempre em processo. Então, ele não vai receber igual uma mesma solicitação. Ele vai responder de uma forma nova. E aonde que isso vai pegar? Para chegar, né? É no segundo. Então, nesse segundo chakra, é alguma coisa assim, às vezes a dificuldade no corpo e na vida do outro é sempre mais fácil do que na vida da gente, né? É facinho a gente resolver o problema dos outros, né? Agora, é só fazer isso. Por que nunca fez, né? Isso é muito simples, a gente olhando no do outro mesmo, né? Acontece que o processo, mesmo na gente, né? Às vezes você se pega, que você olha com uma cara, né? Quando não tem nada mais dolorido no ser humano do que você olhar, passei por esse tipo de dificuldade ali atrás. Daí a 2 anos você passa uma dificuldade igual. Se você responde igualzinho ou sofre igualzinho, nossa, isso dói demais na gente, né? Porque é uma coisa que você fala, gente, será que eu não vou aprender a lição? Quantas vezes eu vou ter que passar pela situação e que eu vou ficar batendo ponto no mesmo lugar, né? Não é possível. Isso é por quê? Exatamente porque tem todo um outro processo atrás. Né? Tem uma pessoa que percebe, ou então às vezes ela não percebe, só depois que aconteceu tudo igualzinho, ela olha e fala, gente, eu já vi esse filme. É uma sensação muito desagradável pra gente quando a gente faz isso. E quem absorve é esse segundo, porque é por ele que chega, né, tudo que vem de fora na gente. É nesse segundo aqui. E esse quinto, que é esse da fala, é o nosso poder de responder ao ambiente, de responder ao que acontece. E aí é que vai fazendo diferença, né? Que vai mudando o jeito que aquilo chega em você e o jeito que depois você vai se posicionar diante, né, do acontecimento. Então são esses dois que ficam completamente envolvidos aqui no processo, né? Que é esse daí. O segundo é o que recebe e o quinto é a resposta, né? É o retorno daquilo como que eu vou responder a isso. O que vai mudando aqui? Então, assim, no conceito do que a gente tenta propor aqui na Ashtadharma, seria, o que fica no meio dos dois? Vamos começar vendo por aí, que eu acho que é uma coisa super interessante, né? O segundo chakra, ele simplesmente está recebendo eternamente, sempre, de qualquer jeito, pelo segundo chega tudo que a gente vive que vem de fora. Toda a informação que vem de fora é pelo segundo que ela vai entrar, né? Agora, entre esse e o quinto, tem o terceiro e tem o quarto chakra. O terceiro chakra, ele tem o quê? A memória do que você foi absorvendo através do segundo. É aquele, eu costumo falar bem assim, quando a gente dá aula de chakras no nosso curso, quase sempre eu uso esse termo. Eu falo assim, no terceiro chakra, você tem a memória que é igualzinha àquela frase que a gente ouve assim, gato saudado tem medo de água fria. É o terceiro chakra que tem essa memória. Por quê? Ele não está registrando agora, por exemplo, a síndrome de pânico tem uma cara muito forte, ela não tem um perigo real. Mas assim, eu vejo daquele jeito, por quê? Porque o dia que eu vivi aquele perigo, que eu passei naquela situação, o pânico foi absurdo. Então, eu não estou vivendo o perigo real mais, mas eu me comporto como se o perigo real estivesse ali, mesmo ele sendo imaginário. Isso é o pânico. Pode trazer de outra vida, inclusive. Pode trazer de outra vida, inclusive. Então, no terceiro, ele tem um registro. Ele vai acumulando aquilo que são todos os medos da gente. Todas as formas que eu reagi diante de coisas que me causavam o quê? Estresse, desgaste, a adrenalina absurda. Por quê?
O que faz a diferença aqui? Quando você consegue absorver, quando você está debaixo de uma tensão absurda, o que é? É a descarga de adrenalina que vai correr pelo corpo inteiro e você não saber administrar. Qual que é o jeito de se administrar? É o outro processo que é a endorfina, né? Aquele acalma, serena, é aquele que vai do chocolate até muitas outras coisas prazerosas que a gente faz. Mas é aquele que atenua o estresse. E ele é como? Ele responde, é uma resposta física dentro do nosso corpo. A adrenalina, quando acontece, quando você se vê em perigo ou debaixo de um processo de absurda pressão, a adrenalina vai no espaço, que ela é necessária. Por exemplo, tem um processo e tem estudos e pesquisas que eles falam que quando a gente está resolvendo situações, problemas, quando você está, por exemplo, de alguma forma nós precisamos, e ela é necessária tanto quanto a endorfina. E a gente fala assim, adrenalina ruim, não tem esse processo. Por quê? Porque ela é necessária para pôr você no engate, para pôr você atento, para pôr você alerta. Ela é necessária. Você só tem consciência do perigo, você só tem consciência que você precisa entrar em ação, que você precisa se posicionar, que você precisa ir para o processo, quando a adrenalina vem. Então, ela é necessária tanto quanto o outro que te acalma. Então, a vinda dela é bem-vinda, só que quando ela passa de um determinado limite, ela começa a fazer mal. Por quê? Porque ela põe você em posição do animal que nós já fomos, em posição de ataque. Tipo assim, eu estou pronto. Agora, isso eu estou pronto, como você vai resolver qualquer problema que você tem que resolver na vida? Estacionar um carro num lugar complicado, entrar num lugar que você tem que achar espaço, você tem que procurar uma coisa, você precisa dela. Não é sem ela que você vai achar as coisas. Ela é necessária. Agora, no limite, tem um limite que ela funciona que é saudável. A partir disso, é essa que pode gerar aquilo que a gente falou. Pode gerar rompimento naquilo que é o seu equilíbrio. E aí é que ela já não é mais saudável. Então, nesse segundo, ele vai, por exemplo, aqui agora, entre nós. Está funcionando. Ele está aqui. Como não tem nenhuma solicitação mais grave, mais séria, o segundo chakra está confortável. Não é? Então, ele vai funcionar sempre. E ele é necessário para o nosso processo de permeabilidade com os espaços, com os lugares, com as situações que eu tenho que conviver. Como é que eu vou saber onde eu estou? Só que isso é uma coisa que, quando a pessoa vive com muito medo, está funcionando muito no terceiro chakra, ela tem uma série de coisas ali que qualquer situação que gera alguma tensão, ela já começa a se proteger. E aí ela começa a fazer um mecanismo de defesa que vai gerando tensão. E a pessoa que vai sendo solicitada como somos hoje. O mundo hoje, o tempo todo, fala para você se colocar toda hora. Como é que isso funciona? Em qualquer situação, qualquer tipo. Inclusive eu falo assim, outro dia eu até falei isso lá em Franca. Eu falei, hoje a gente fala assim, uma coisa que a gente fala de um jeito até negativo. O que as empresas fazem com as pessoas, não é? O nível de tensão com que elas são cobradas, conforme empresa, conforme situação, tem algumas, por exemplo, com cara de multinacional, e outras até, né, que elas têm uma pressão absurda sobre a pessoa, né? Elas funcionam, então elas cobram da pessoa, ela tem que estar no MBA, acabou o MBA, ela tem que estar fazendo outro, dentro do próprio lugar ela tem um desgaste. Agora, é como se a gente estivesse vivendo num tempo hoje, e esse tempo hoje é muito mais ágil do que a gente já viveu aí para trás. Então, a pessoa que tem um processo delicado já com o terceiro chakra, porque a memória de qualquer desgaste, de qualquer pressão, ela se tensiona demais e ela não sabe responder a isso, então eu não tenho nenhuma dúvida que esse termo só foi migrar para a psicologia, porque o que existe hoje é isso mesmo, as pessoas se sentem especialmente pressionadas pelo mundo com tudo que acontece. Tem muita informação, tem muita coisa que põe você para ter que aprender aqui e agora. Não dá para você continuar sem ter determinado tipo de compreensão de algumas coisas, sem dar conta de algumas coisas, não tem mais como. Então aí o que acontece? Quem vem com memórias muito delicadas de pressões para essa cara,
o tempo todo a pessoa está reagindo de uma forma complicada. Por isso a gente vê tanto síndrome do pânico, por isso a gente vê tanto, tem uma série de doenças, todas elas têm um fundo psicossomático, claro, mas tem algumas que são especialmente, né, com este fundo, muito mais do que outras. Aí o que acontece? Toda hora você vê situação que as pessoas estão batendo em doenças graves, por quê? Porque não respondem bem a essa solicitação e esse tempo que o mundo está cobrando hoje. Então, esse terceiro chakra hoje, como nós estamos, a sensação que eu tenho é que a humanidade que está muito aqui agora, ela está vivendo muito do terceiro para o quarto chakra. Tem muita coisa mandando a gente ser mais harmônico, lidar melhor com o mundo, essa coisa da ecologia, essa coisa de uma relação mais harmônica com a família, com o meio ambiente, com o seu lugar de trabalho. Por quê? Porque tem excesso de coisa para você viver, de um monte de jeito aí fora, né, cobrando. Então é como se a gente tivesse, e aí me dá essa sensação nítida mesmo, assim, temos que sair do umbigo, que o tempo todo só sente, e aí é como se assim, eu quero ser essa pessoa harmônica, eu quero funcionar com esse equilíbrio, eu quero estar nesse lugar todo tranquilo, que a gente tem excesso de informação sobre isso, mas eu tenho um umbigo que ainda fala muito alto, e um monte de pressão para eu sair desse lugar, que é só umbigo. E aí, o que eu fico no meio? Com esse monte de memória que eu tenho, não só daquilo que eu já venho vivendo da minha condição animal, daquilo que eu venho trazendo, do meu histórico de alma que passou pelo animal, mas daquilo que a gente já aqui está sendo cobrado a funcionar de uma outra forma. Já aqui que eu estou falando nas condições que a gente está passando na condição humana. Tem uma contrariedade em relação à natureza, né? Até estações do ano são mais respeitadas. Isso afeta a gente enquanto animal. Também. Afeta enquanto animal e assim, afeta também uma outra coisa, que é, porque é como se tivesse sempre um monte de coisa falada, que é assim, o que nós afetamos na natureza, claro que tem uma parte que está aí, mas tem uma parte que a natureza também tem o próprio processo dela de transformação, independente da nossa interferência. E tem tudo isso que está mudando também. A gente está mudando com o que a gente fez e o próprio planeta passa por um processo de transformação. Então, tudo isso é uma adaptação rápida para muita coisa que, se a gente voltar, foi muito mais lento o processo de você ir vivendo a transformação do entorno com a sua dentro desse contexto. E aí, todo esse processo é muito mais rápido. Aí, o que acontece? Toda a memória que a gente tem no terceiro fica falando o tempo todo com a gente. E ela fala como? Medo, apreensão, vai, dê conta. Aí tem um lado da gente que fala, vamos voltar, eu quero a época que eu cozinhava no fogão a lenha, que eu vivia lá, que eu demorava 2 dias para fazer uma coisa, para resolver um problema. Hoje a gente acha o máximo, o e-mail que você acabou de pedir para a pessoa mandar para você, você fica na frente dele. Demorou mais que 5 minutos, você fala, gente, como tá lenta essa internet. Não é assim? Isso é o que a gente vive hoje. Eu estou falando algum absurdo? Não estou falando nenhum absurdo. Então, esse processo é o processo assim, que a gente está acelerado. Um lado da gente acelerado e o outro falando assim, vai mais devagar para eu ficar tranquila, porque eu quero viver nesse outro que está aqui em cima, que manda eu ter harmonia, que fala nostalgicamente da época que a gente fazia isso não sei que jeito, que a gente fazia, essa semana ainda recebi, falando em e-mail mesmo, né? Você recebia, a pessoa chegava, aí tinha bolo, sentava todo mundo em volta da mesa, comia todo mundo gostoso, não sei o quê, com a cara da nona, da tia, da madrinha, sei lá o quê. E era esse o processo. Então a gente vive entre esse processo de agilidade e essa memória. Agora, nessa memória de quem, assim, debaixo de pressão, como é que eu respondia? Tem desde as condições animais que eu trago, até as condições que eu vivi de estresse para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a passar na escola, para aprender a sair da faculdade, para aprender a dirigir, para aprender a nadar, e todas elas estão aqui. Então, o que vai acontecendo? Vai passando pelo terceiro, e aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença, porque isso sempre existiu. Sempre existiu um processo
em que você, estando num lugar solicitado a pressões, você tinha que ir para outro degrau. Só que era muito mais espaçado antigamente. Quando a gente fala no antigamente, aí não precisa voltar muito antigamente. É 30, 20, 40, 50 anos. O tempo para as coisas, né? Você tinha um estresse hoje, demorava um tempão para acontecer outro. Hoje você tem um agora de manhã, à tarde você tem outro, no outro dia de manhã você tem outro, às vezes no mesmo dia, na mesma manhã, você já tem outra coisa. E esse processo, conforme você viveu as condições e armazenou nesse terceiro dos seus medos quando submetido a isso, você responde o tempo todo. Agora, não tem nenhuma dúvida também que o aprendizado que nós temos que fazer é passar tudo para funcionar no chakra de cima, que é o chakra do coração, que é aquele que vai harmonizar, porque olha bem aquilo que eu falei, entre o segundo e o quinto, como eu recebo e como eu atuo, passa por esse registro e passa por esse, que é o que eu estou tentando acionar conscientemente para funcionar nele. Quanto mais eu conseguir ficar nesse aqui, menos desgaste, o meu limite, o meu processo de responder a tudo com outro limite, vai começando a realmente aí criar essa elasticidade nova, que é essa conscientização aqui que a gente vai mexer. Essa daí, e aí é uma coisa assim, ó, uma coisa, tem bem essa cara assim, ó. Aí, a última vez que eu passei por um estresse, gente, cada um de nós com seus estresses, cada um de nós com seus desgastes. Aí, cada um vai olhar para o seu umbigo agora com aquilo que mexe em cada um. A última vez que eu fiquei nervosa desse jeito, ou a última vez que eu tive uma pressão que me pôs nesse lugar, que me deixou nesse desconforto e tal, cada um de nós olha para isso. Então, aí, o que vai acontecer? Você tem isso na memória. Se aquilo foi bem trabalhado, foi harmonicamente, vamos dizer assim, absorvido, como? Não só ficando na memória, no desgaste, no processo que ali está mexendo, quanto mais eu tive equilíbrio, quanto mais eu tive naturalidade, eu tive endorfina, vamos falar assim, nas duas coisas que a gente dispara, né, quando tem uma coisa e outra. Com quanto de adrenalina aquilo me fez estar naquele estresse? Quanto de equilíbrio eu tive para responder aquele estresse? Se eu tive mais adrenalina e não consegui responder, o que você vai viver? Você vai ficar com aquela sensação. A hora que eu vejo alguma coisa que passa perto daquilo, o que eu vou fazer? Eu já me recolho inteirinho, ou eu já faço o contrário. A adrenalina já vai lá em cima. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Que dor? Como é que é isso? Isso é uma coisa fortíssima na gente. Imagina assim, na minha época de Copa, né? O jogador de futebol que foi lá e perdeu um pênalti na hora que era uma decisão. Se cada vez que ele parar na frente da bola ele lembrar daquilo, danou tudo. Ele não está naquele aqui agora, que a tentativa é nova e que o processo é novo. Ele vai ficar. Aí que está a importância da gente meditar. Porque o meditar é o exercício de pôr a gente no agora. E o único lugar que a gente vive completamente no agora é nesse chakra. Nesse chakra eu vivo completamente no agora. A cada nova situação, eu estou num lugar que não tem tempo nem espaço, porque esse lugar é o tempo do espírito. É o espaço do espírito. Nesse lugar eu posso viver a todo momento no agora. Agora, se eu faço o tempo todo referência com a cara desse terceiro, que tem todas as minhas memórias que não foram elaboradas, e aí a importância de você ter consciência para elaborar. Por que ele, por exemplo, a pessoa vai às vezes para análise, vai às vezes para um psicólogo, vai trabalhar isso? Porque ela vai tratar com distância aquilo que foi traumatizante, que foi um processo que gerou aquele desgaste, que levou ela numa situação quase de colapso, ou que chegou perto, que ela se viu em perigo, tipo assim, se eu viver um negócio desse de novo, eu acho que eu vou morrer. Às vezes a gente não fala isso. Se eu passar por isso de novo, eu acho que eu não aguento. E você passa, e passa melhor, e aí você olha e fala, gente, que bobagem, por que eu descarreguei tanta... A maioria das vezes a gente passa depois. Agora, tem situação que você pode ir para o processo de rompimento mesmo. E aí, sim, é quando você faltou resiliência. O que vem a ser, então, essa resiliência?
essa capacidade de eu olhar para isso com alguma distância que no momento da adrenalina eu não tive. Que no momento que aquilo subiu, eu não consegui ter esse lugar da arquibancada que eu consegui olhar daqui. Isso é a importância da gente trabalhar com isso. E aí é uma coisa interessante, essa questão de tempo nessas coisas que a gente vive, coisas traumáticas, coisas doloridas, coisas difíceis, essa questão de tempo é como a gente fazer aquilo que a gente vê. Sabe o filme do Matrix? Que ele fala assim, eu vou buscar essa memória, aí ele puxa assim, aí ele puxa aqui, aí ele puxa aqui. A mesma rapidez que ele faz aquilo, a gente teria que ter, porque está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Tem uma solicitação nova, está faltando essa informação, está faltando esse conhecimento, está faltando essa... Aí vamos falar assim, já que eu comecei falando no que a gente libera quando tem uma ou outra situação. Se é uma situação que eu tenho que aprender a brigar, lutar, enfrentar, está faltando essa adrenalina, eu vou fazer ela descer. Mas já chegou o ponto que a adrenalina está bom, então eu vou trazer essa endorfina, que vai me dar o equilíbrio para eu poder reagir a isso com o devido equilíbrio. Agora, isso que a gente vê no filme, realmente é uma coisa que a gente... Como que a gente pode viver aquilo com o nosso computador? Se não é estando no centro, que é no chakra do espírito. E aí nós vamos mudando a nossa elasticidade e a nossa competência para gerenciar os processos. Tudo que vem de fora. Tudo que vem de fora, você tem esse equilíbrio para gerir a sua própria emoção, para ver que tipo de jeito você vai responder as coisas, que é exatamente ali. E aí eu consigo estar no equilíbrio para exercer poder sobre a situação sem sair do eixo, sem entrar num processo que pode gerar colapso no meu processo, ou no emocional, ou no físico mesmo, de fato. Porque quando chega no físico é porque você não suportou a carga. Então é onde você vive o que for. Vive estresse, você vive desgaste, você vive braveza, você vive... e aí vai. Agora, até chegar a um ponto que você pode realmente ser tirado do filme. Por quê? Porque você simplesmente não suporta aquilo que aconteceu. Foi além do seu limite. Então esse é o processo que tem que passar no meio do caminho aqui. Agora, essa capacidade de trazer da memória, gerenciar, trabalhar, porque isso que você já viveu, você não pode apagar. Qualquer coisa que você tenha vivido, que tenha sido muito boa ou muito ruim, não se apaga. Aliás, esse é um poder do espírito. Você não perde nada do que foi vivido. O que você faz, e é isso que vai fazer a gente, que é o necessário para desenvolver a resiliência, é o quê? O que você faz é responder de uma forma diferente às situações. Você responde de uma forma que vai ficando nova. Você não responde no piloto automático igual eu vivi da primeira vez. Ou eu não olho para aquilo e falo, se eu viver isso de novo, não. Eu não sei como que eu vou viver se acontecer algo com essa cara de novo. Aí só vivendo. E aí, o ideal é que tenha mais equilíbrio para responder. E isso só vai acontecer se você conseguiu, vamos dizer assim, se você conseguiu assimilar, entender, tratar aquilo com a devida naturalidade. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, que é completamente necessária a gente aprender. Não existe lugar no cosmos, no universo, aonde for a sua consciência. Tem duas coisas que a gente vive, que a gente, vamos dizer assim, são partes do nosso processo. Um lado da gente que é eterna e perenemente plenitude, que é quando você está em Deus, no Espírito. Isso não vai mudar nunca. Agora, o outro lado da gente, que é esse processo da gente de alma, isso aqui é a condição em que eu vivo no Espírito. Só que ninguém consegue viver só no Espírito, porque senão seria chegar no Espírito e parar, e o processo de evolução não tem isso. É eterna aproximação de Deus. Então tem um lugar que é
contínua e eternamente plenitude, que é Deus dentro de cada um de nós, mas tem o processo da minha trajetória que eternamente vai se aproximar disso. Esse que eternamente se aproxima é o que está no que a gente chama de Sansara. O que é o Sansara? O processo do mundo, o processo da evolução, o processo da alma, o processo em desenvolvimento do que nós estamos vivendo. Esse processo aí, eterno, como que a gente... Aí assim, olha, vamos falar assim, uma coisa que me estressa muito hoje. Aí eu olho e falo, nossa, isso ainda é muito complicado para eu passar. Mas se você volta uma coisa de 10 anos atrás, você fala, isso é tranquilo agora. Isso nem chega a me incomodar. E como é que a gente olha, às vezes, para a situação de pessoas que têm vamos dizer assim, um grau de responsabilidade, de circunstâncias na vida que são gigantescamente maiores que nós. Você olha e fala, gente, eu não queria estar na pele dessa figura de jeito nenhum. Você não faz isso? Então, por quê? Porque o processo é infinito. Aquilo que eu já vivi, que está lá atrás, eu já gerencio, já está tranquilo aqui. Se vier aqui hoje, eu tiro de letra. Por quê? Porque eu já sei que é uma coisa que eu domino. Aquilo que eu estou aprendendo a dominar é o que ainda me tensiona. E aquilo que eu olho no outro, que eu falo, nossa, eu não quero nem... às vezes tem períodos da vida da gente que a gente tem lá o que a gente chama da síndrome de Peter Pan, não é? Ou de Cinderela, não quero crescer, porque crescer vai me pôr naquele lugar que eu vejo aquela gente grande tanto, não é? Tem algumas pessoas que olham e falam assim, gente, como que essa pessoa dá conta de conciliar essa situação? Que tamanho ela tem que ter para resolver as coisas que ela resolve, porque ela está naquele lugar? Não é assim? Então, o processo de crescimento é infinito. E não tem lugar, aí eu vou voltar para aquilo que eu estava começando a falar. Tem um lugar que é eterna plenitude dentro de nós. É Deus dentro de nós. Mas no momento que eu estou no processo aqui, eu vou ser eternamente solicitado por coisas que eu não domino. Porque eu estou eternamente em desenvolvimento, a todo momento eu vou estar diante de situações e solicitações que eu não conheço, que eu não domino, que eu não respondo, e como é que eu faço com ela? Então, é a gente sair dessa ilusão encantada, sonhadora, que nós vamos chegar num lugar, e aí eu vou ter paz. Eu acho um barato. Gente que eu vou ler mapa, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Thelma, aí eu vou descansar. Eu falo, aí você vai descansar. Mas vai ter outra guerra para você enfrentar. Com certeza, eu não vou contar essa mentira para a pessoa, porque eu seria muito não... Olha, nem o que eu entendo de Shuddhagama, nem o que eu entendo de astrologia, me fala que eu posso contar essa mentirinha para a pessoa. Aí você vai ter paz? Vai. Não, você tem que ter paz agora com o que você está vivendo. Você tinha que ter paz ontem com o que você viveu. E você vai ter que ter paz lá na frente quando você tiver que viver isso também. Essa que é a diferença. Chega de uma época para frente, você para de viver nesse encanto, que vai chegar um lugar que, e aí não vai acontecer mais nada complicado, mais nada que me tensiona. Não, se eu falar isso para alguém, eu estou mentindo com tudo aquilo que eu acredito aqui agora. Não posso contar isso para ninguém. Então vai estar tranquilo aí agora, aí eu vou ter meu Deus, eu não vejo a hora de chegar nesse lugar. Aí eu lembro do Sri Vajra, que o Sri Vajra falava assim, as pessoas às vezes acham que ela vai fazer isso, meditar, não sei o quê, que ela vai chegar num lugar que a gente senta numa nuvem e toca harpa. O Sri Vajra falava exatamente isso. Senta numa nuvem e toca harpa. Aí você fica lá fazendo o quê? Musiquinha celeste, tudo é paz. E tudo é paz mesmo. Mas tudo é paz debaixo de um monte de processo de eterna solicitação. É você que tem que estar em paz. Não é o que está acontecendo fora que tem que tirar a sua paz. Aí é que está a diferença. Então você vai ter essa paz com o cara de tocando harpa com os anjos em volta. Mas quem vai dar isso para você é você. Por quê? Porque você aprendeu de uma vez por todas que estar feliz e estar em paz é uma coisa que depende de você. E nada do que está fora pode tirar você desse lugar. Não são as circunstâncias que vão trazer a sua paz. Mas é o jeito que você olha para as coisas é que não vai nunca mais perder a paz. Andar até esse lugar é o que vai fazer a gente um ser absolutamente resiliente. Por quê? Porque eu aprendi a absorver as dificuldades com este tipo de olhar.
Então, esse meu limite aqui, ó, esse meu limite foi crescendo. Eu não posso olhar e falar assim, nunca, aí eu vou lá, por exemplo, aconteceu um problema, tá? Aconteceu uma coisa que me tensionou muito, aí eu falo assim, então eu vou cantar mantra, vou meditar, vou acender incenso, vou queimar vareta, vou queimar cânfora, tá bom. Aí aquilo ali não vai mais chegar em mim. Não é isso. Não comprem essa ilusão, gente, porque vocês não vão ter essa. Isso não vai acontecer, isso não é parte do processo. É você olhar ao contrário. Toda e qualquer situação que aconteça na minha volta não me tira deste processo. Agora, isso é o limite que você vai crescer infinitamente daqui até você realmente estar nesse lugar, ter conquistado dentro de si esse lugar de paz, que nada que aconteça fora tira você daí. E é esse limite que vai crescer infinitamente. Mas o que a gente faz, eu falando aqui, é uma coisa solta, fácil, tranquila, né? Aí assim, né, aquela coisa assim que você olha e fala, nossa, então é só isso, amor? Nossa, agora eu não vou ter mais problema, pronto. Tá tudo fácil agora. E aí, o que é? Aquela mesma pessoinha que me incomoda. Aí você fala, meu Deus, como que eu não vou ficar indiferente com a pessoa, porque isso é o fim do fim, porque não tem nada a ver com amor, indiferença, né? Ah, quando essa pessoa passar, vou dar um deleta, finge que não vê, passa como se a pessoa não existisse, aí eu não perco a paz. Não. Se você precisa fazer esse monte de gasto de energia para não perder a paz, porque aquela pessoa que te incomoda está perto de você, você já está perdendo energia demais, que era energia para a sua autorrealização e você está jogando fora com a sua briga com a diferença que tem ali. E não é isso. Você está vendo aonde que está pegando? É você que tem que ir para um lugar que cada vez eu me sinto mais pleno, mais no eixo, mais equilibrado, mais harmônico, e o meu limite vai ficando. Então, aquilo que era insuportável, antigamente eu não suportava que essa pessoa falasse isso para mim. Aí depois eu não suporto que essa pessoa olhe para mim. Aí depois eu não suporto que a pessoa passe perto de mim. Aí depois eu vou olhando, gente, o que é isso? Ela é tão complicada, ela tem um monte de problema que eu também tenho, com certeza. A hora que esbarrou em mim, que isso foi tão difícil e estressante, devia estar lá com o problema dela, eu também estava frágil, pronto. Aí aquilo já não tem mais incômodo nenhum. Mas o que foi mudando? O seu jeito de responder àquela solicitação dolorida, difícil, complexa. Agora, quem que foi mudando? Você. Quem que foi aumentando? Seu limite. Quem que foi criando elasticidade? Você. Então, aquilo que antes vinha com que cara? Aquilo que é aquele momento assim, que eu olho lá atrás e falo, nossa, a hora que falou isso pra mim, ou que eu passei por esse tipo de situação, que eu me vi num tipo de posicionamento daquele, que eu tive que me colocar com uma coisa dessa, aí você olha e fala, olha como que eu reagi aqui. Quando você vai trazendo tudo isso para o tempo aqui agora, quando você traz esse tempo aqui agora, todo esse processo vai mudando. Por quê? Se você foi realmente elaborando cada processo desse, não é mais a mesma Thelma, a mesma Gema, o mesmo Ayrton que está naquele lugar. Por quê? Porque esse ser humano está em contínua transformação. Agora, se você ficar preso, como você viveu aquilo? Até esses dias eu vi uma cena que eu achei super interessante. Eu não sei se vocês viram. Eu vejo muito pouco televisão e outro dia eu vi um pedaço do Fantástico. Não sei se vocês assistiram. Eles estão criando um tipo de tratamento que eles usam o virtual. Eles usam exatamente isso. Eles põem a pessoa numa situação que ela viveu de fato que foi traumática. A cena que eu vi foi exatamente essa. A hora que eu sentei para ver, que eu liguei a televisão, estava passando isso. E aí eu olhei e falei, olha que interessante, gente, se você usar todo esse acesso, esse recurso que a gente tem hoje através da informática, né? Para fazer um tipo de trabalho com a pessoa que passava exatamente por isso. O rapaz ele ficou debaixo de uma síndrome de pânico, porque ele é funcionário de um banco e foi assaltado com arma e tudo, acho que renderam ele, fizeram um monte de coisa, e ele depois disso, claro, não ficou mais o mesmo, depois do que aconteceu. Aí o que aconteceu?
Esse tratamento que eles já estão usando, não sei se é Estados Unidos, parece que sim. Eles simulam aquilo, põem como se ele entrasse num mundo surreal, né, aquela coisa de terceira dimensão, e eles põem ele para viver uma situação igualzinha. Aí mostra a descarga de adrenalina, o ritmo respiratório dele, todo o processo que ele passou, aí ele vai, e aí o que eles vão fazendo? É como se eles fossem dando, sabe vacina? Você vai dando de pouquinho para a pessoa ir acostumando com aquele. E aí ela vai tratando aquilo assim, por essa via realmente subjetiva, que é o jeito de tratar um processo que é absolutamente subjetivo, está dentro da pessoa, não tem esse perigo, olha aqui, ó, você entra no banco, vou entrar junto com você, o ladrão não está lá, a situação não está lá, não tem ninguém assaltando ninguém, mas você vai fazer isso? Uma pessoa que passou por um processo desse está completamente em pânico? Então aí o que eles fazem? Em laboratório, eles vão criando aquela cena que a pessoa viveu e eles vão fazendo ali, olhando para aquilo com outra naturalidade. O que ele vai desenvolver nesse cara? Com certeza a resiliência dele. A capacidade de reolhar para aquilo sem que aquilo chegue a afetar do jeito que afetou. Então esse é o processo que a gente tem que fazer com a gente também. Agora, a cada aqui e agora que eu estou bem, harmônico, centrado, eu vou ficando cada vez mais equilibrado para qualquer tipo. Agora sim, se você sai de uma premissa falsa, uma premissa que assim, vai chegar a um lugar que nada do que acontece fora me afeta, sim, vai chegar a um lugar, mas esse lugar quem vai conquistar sou eu, dentro de mim. Eu conquistei um lugar que aconteça o que acontecer fora, comigo, com o que vem de fora de outras pessoas, com o mundo, com o que está aqui em volta, nada disso eu vou deixar me tirar da minha paz e da minha felicidade. É o inverso do que as pessoas pensam. É como se assim, então se eu fizer meditação, não chega mais problema em mim? Não, eles vão continuar chegando. A diferença é que você gerencia problema e, entre aspas, a dificuldade, a sombra, ou o que você chama de que tiraria o seu equilíbrio, começa a ficar diferente. Por quê? Porque eu não me permito mais sair desse eixo. Eu estou num lugar que nada mais vai me afetar. E não nada, é como se assim, tem um lado na gente que queria assim, ficar impermeável. Só que se você fica impermeável ao que vem de fora, você pode ficar impermeável ao que vem de complicado e feio, mas não tem jeito de você falar, só vou ficar permeável ao que vem de bonito. As iniciações, aos mestres, todas as coisas boas que acontecem na sua volta. Então, você fechar o segundo chakra com essa cara, você fecha o segundo chakra. O que você faz quando você fecha o segundo? Você pode fechar no sentido de não... O fechar o segundo é no sentido de você ter mais equilíbrio diante do que vem de fora. Agora, você vai lidar sempre com o externo. A gente não vive num lugar à parte. E nem tem esse lugar. Nem tem esse lugar. Quando a gente vê as histórias, por exemplo, de grandes seres, né, imagina um Jesus Cristo andando na face da terra, ser acusado de ladrão, no meio de 2 ladrões, passou por tudo aquilo, que aquela coisa que ele passou física, aquela paixão física de mortificação do corpo físico é o mínimo para ele. Na verdade, para nós, na Shuddha Dharma, o verdadeiro sacro ofício que ele fez por nós foi ter nascido e ter vivido entre nós aqui. Agora, você imagina se ele fosse afetado com o gigantesco tamanho que ele tem por aquilo que era aquela carga vibratória que estava em volta dele ali. E aí você vai falar assim, mas ele não era sensível. Ele era sensível a todo e qualquer sofrimento que estava ali. Ele só não perdia o equilíbrio dele vivendo no meio em que estava. Claro que ele era sensível. Como que ele curava as pessoas? Como que ele respondia para todo mundo sem falar com todo mundo? Tem gente que acha que ele não sentia dor. O que a dor que ele sofreu é que estava no corpo, né? Aquela do martírio de ser cravo, aqui, perder o sangue. Tem um PPS que eu também já vi aí, em época de Páscoa, já vi mais de uma vez, que fala que eles viram como acontecia aquilo na Roma,
como que era o que a pessoa vivia quando ela era crucificada, o prego, até sair todo o sangue do corpo dela, como que a pessoa sentia aquilo? Fisicamente. O fisicamente, o que ele passou, era o mínimo. Porque ele podia, se ele quisesse, ele não fez, sair do corpo. Isso é uma coisa fácil para um monte de gente, qualquer pessoa sai do corpo facinho. Ele podia sair, ele não saiu, porque tinha todo um processo de, através daquela imagem, ele trabalhar uma série de coisas para aquela humanidade que estava ali. Então, esse processo aqui de desenvolver esse limite, ele vai aumentando o meu limite de suportação das coisas sem me tensionar, sem descarregar num processo que vai me levar a doença física, ou doença psíquica, ou doença emocional. Por quê? Porque tem esse trabalho que vai sendo feito em mim. Esse trabalho que vai sendo feito em mim passa por não perder nunca o contato com esse eixo que é Deus dentro de mim. Esse é o lugar que está no eterno, que eu não vou ser afetada nem abalada por nada. Agora, sou eu, com essa consciência em processo de transformação, em desenvolvimento, que me ponho nesse lugar. Sou eu que compro e alugo essa casa pro resto da vida e eu não vou perder nunca mais esse patrimônio. É um ato de comunhão, identificação com o divino dentro de si. Então, tudo mais que vai acontecer fora, e aí, assim, o outro lado que eu acho importante falar. Por exemplo, a gente é capaz de suportação de coisas super difíceis, né, complexas, absurdas mesmo, quando tem algo maior guiando a gente, não é? Então, um herói, ele suporta coisas absurdas, por quê? Em nome da causa, não é? Um herói que, por exemplo, tem esse monte de herói, entre aspas, né? Esses heróis que a gente tem lá, os kamikazes lá, que se matam em nome da causa do Irã, da causa do não sei o quê. Por quê? Porque ele acredita que o que ele está fazendo é uma coisa maior. Tem um monte de mãe de verdade, que transpõe um monte de coisa absurda em nome de proteger um filho. E ela aguenta coisas que ninguém aguenta. Ela fica não sei quantas horas, ela passa um monte de sofrimento. Ou por amor por outra pessoa mesmo. Você transpõe coisas absurdas por amor. Por quê? Porque tem algo maior te movendo. Tem algo maior te movendo. Agora você imagina que você achou um lugar, que esse algo maior te movendo está dentro de você, que esse lugar é o que eu não quero mais perder. Então aí tem esse algo maior. Tem esse processo que faz você, assim, transpor coisas que você jamais imaginou que pudesse transpor. Que é esse limite que vai sendo trabalhado. Agora, esse limite para expandir essa elasticidade que a gente falou, porque quando você fala assim, uma coisa de resiliência numa coisa mais fácil, na engenharia, você, sabe aquela coisa de você pegar um ferrinho, um arame? Ele vai aquecendo aquele lugar que você está tensionando, né? Se você tem um momento que ele vai quebrar. A mesma forma quando você pega um elástico, né? Estica, vai chegar uma hora que ele rompe, ele quebra. Isso é o que não se quer que aconteça. Esse é o processo que você tem que chegar até o ponto que você dá o máximo, mas não chega a romper. Você põe o máximo, mas não chega a quebrar. Esse é o lugar da resiliência no físico, né? Agora, como que isso vai acontecer? No processo da gente. Então, aí tem essa questão que acontece no corpo e a que acontece na alma. Essa questão que você vai trabalhar nos dois, vai chegar ao quê? Por exemplo, vamos pensar na nossa resiliência com relação a estresse e desgaste mesmo. Então, assim, antes eu trabalhava 6 horas por dia, direto e reto, e era suportável. Aí trabalho 8 com intervalo, está suportável. Aí eu passo para 10, está suportável. Tudo isso é um processo que você vai como? Se adestrando. A mesma coisa a gente faz para meditar. Tem pessoas que 5 minutos quieto calado é muito. Passa para 15 minutos, aí ela vai devagarinho, aí eu faço 5 minutos, está tranquilo. Não me cansa, não me desgasta. Está harmônico, está me fazendo bem. Aí você, devagarinho, você vai
ganhando. Então a pessoa que é assim, e a gente vê coisas e coisas, por exemplo, o que você suporta no físico. Cada um tem um tipo de resistência. Tem gente que tem resistência em coisa, né, específica, pontual, e tem gente que não tem resistência para coisas mais longas. Por exemplo, tem corredor de maratona que ele corre não sei quantos quilômetros. Tem um cara que corre 100. Ele é bom naquilo, mas não é bom naquilo. Como que ele fez para ele ser bom numa ou noutra coisa? Treinando. Ele não começou e vive naquilo. Agora, esse processo de você conhecer como que você vai trabalhar esse processo de limite e de resiliência se você não conhece a si mesmo. E aos dois conhecer a si mesmo, conhecer o seu limite na condição humana, na sua humanidade. Então, assim, o meu pai sempre brinca que ele fala assim, você faz qualquer teste comigo, deixa sem comer, deixa sem água, me deixa sem comer. O meu pai fala que ele pode aguentar a teste assim, se ele me deixar sem comer, sem água, eu sou capaz de suportar. Agora, você quer me matar facinho, me deixa sem dormir. Esse é o limite que ele tem ciência nele que pega. Né? Que eu sempre brinquei ao contrário, eu falava, esse limite do sem dormir é tranquilo para mim. E que vai mudando na gente também. Se antes eu dormia 8 horas e hoje eu durmo 6, você teve um processo que eu fui precisando mais desse tempo desperto, acordado, e hoje eu consigo. E aí esse traço vai mudando. Da mesma forma, com todas as coisas que a gente vive, com a alimentação, com o corpo físico mesmo. Como a gente vive as nossas condições no físico, na matéria mesmo. Como que a gente funciona? Então tem coisa que, como eu falei assim, sentar 5 minutos, 15 minutos era impraticável lá atrás. Hoje eu fico meia hora, tá bom. Mas o que eu fui fazendo? Eu fui conscientemente. Por isso que a resiliência é alguma coisa que tem que ser trabalhada com ciência de onde você está e o que você quer conquistar. Por quê? Porque aí eu vou alargando o meu limite, porque eu estou treinando no meu processo, que pega o físico e pega esse processo mais subjetivo da gente. É um trabalho na gente. Então, assim, o que era difícil, complicado, impossível para mim há 5 anos atrás, hoje pode estar quase que natural. Daqui a 10 eu vou olhar e vou falar, nossa, e pensar que isso antigamente me parava. Hoje não faz mais nada comigo. Mas precisa do quê? Qual que é o processo que é necessário para você fazer isso? Autoconhecimento. Nos dois sentidos. O autoconhecimento que passa pelo processo aqui humano meu, onde eu sei que eu tenho limite hoje. Então aí vamos pegar assim, cada um de nós sabe onde tem limite. Que nem eu brinquei agora que o Barreto fala que o limite dele é no sono. Estou falando limite no físico. Mas tem os limites subjetivos. Não sei levar desaforo para casa, por exemplo. Aí a outra pessoa às vezes pode ser o contrário. Não sei levar desaforo para casa. Eu não suporto indiferença. Se a pessoa, tem uma pessoa que lida bem com desaforo. Eu vou lá e bato de frente, brigo, falo, respondo, falo um monte, deixo vir tudo que vem na cabeça e falo na cara. Tem pessoa que tem esse traço, tem pessoa que é o contrário. Quando acontece isso, ela vai diminuindo, e ela simplesmente, acaba. Entende? Cada um responde de um jeito. Aí eu aprendi a falar assim, olha, não é por nada não, mas você falou isso, não é assim que eu estou vendo. Abrir a boca. E o outro às vezes é o contrário, o desafio é fechar a boca, não é assim? Isso é como agora como que você pode? Não tem receita mágica para cada um. Por quê? Porque cada um tem que ter ciência, sabedoria do seu próprio processo. Tanto no seu físico, nos seus limites aqui, objetivos, quanto dos seus processos subjetivos. Precisa do quê? Eu não posso chegar, acho da Dharma, quando a pessoa... a gente fala para as pessoas assim, olha, tem as práticas mais curtas. Começa vindo, que eu não sei cada pessoa, pode ter pessoa que já faz meditação 1 hora, tudo bem, vem nas práticas longas da gente, não tem problema nenhum, a gente sempre fala. Não é a gente que quer limitar o processo. Por que a gente fala? Começa com as curtas, depois você vai aprendendo a ir para aquelas mais longas, e você vai fazendo com conforto, bem? Agora, nós não podemos dar essa dose para a pessoa, nem quando a pessoa vira membro.
Ela começa com coisa bem pequenininha até chegar lá na frente e fazer 2 horas. Tá bom. Mas ela vai dosando isso. Ela vai dosando isso. Porque cada um tem que saber, e isso é autoconhecimento. Não só da condição material, para ir tomando contato com a minha condição espiritual. O limite de cada um é muito diferente. E autoconhecimento é você ir descobrindo onde ele está a cada momento. Que não é igual o resto da vida. Eu nasci assim. Tem nada que me... Eu acho assim, a coisa mais incômoda. Outro dia alguma pessoa falou isso para mim assim, as pessoas não mudam. Eu falei, olha, o dia que eu acreditar nisso, eu não vou fazer as 2 coisas que eu faço. Nem vou ser mais instrutora de yoga, nem vou mais trabalhar com arte. Porque eu só trabalho com essas 2 coisas porque eu realmente acredito que é possível mudança no ser humano. O dia que eu desistir, que eu achar que isso daí realmente é uma bobagem inenarrável, eu tô fora. Não tem nenhuma coerência você trabalhar acreditando que a pessoa não está em processo de transformação. Porque esse processo é essa condição aí. E aí, cada um de nós tem que saber aonde que está cada limite desse aqui. Isso é absolutamente pessoal. Isso é absolutamente individual. E esse trabalho de ir galgando, ganhando terreno, ganhando espaço, fazendo aquele meu espaço, esse que eu estou querendo deixar e diminuindo e ocupando mais espaço desse que eu estou querendo conquistar em mim. Então esse é o processo. E aí o que vai fazendo? Aquilo que antes me quebrava, me punha de joelho, hoje já me deixa indignado. Daqui a algum tempo nem deixa indignado mais. E daqui a algum tempo, nossa, aconteceu mesmo isso? Nem vi, se a pessoa não me contasse, eu não percebi. Aí eu olho e falo, nossa, é mesmo, como é que era mesmo que eu falei? Nossa, que diferença! Não tem nada mais absolutamente poderoso para a gente do que você perceber isso. Do que você, não tem nada que te fortalece mais, não tem nada que dá mais assim, crédito, né, que aumenta a sua conta bastante mesmo consigo mesmo. Não é nem que o outro fale, mas que você olha e fala assim, olha, isso daqui era impossível antigamente, hoje não é mais. Hoje isso não me afeta, nem percebo, não me dou conta, mas é todo um trabalho que você fez como? Conscientizando. Isso ainda me incomoda. Então, peraí. O que precisa ser trabalhado? O que precisa ser mexido? Tanto aqui na condição bem física mesmo, na condição bem humana da gente, falando dentro de um corpo mesmo, e o outro no subjetivo, que é na alma, ele pega todo o nosso processo, no meu corpo emocional, não é? No meu corpo emocional, eu não era capaz de suportar esse tipo de sensação, de emoção. Depois, um outro tipo, que é o meu mental. Eu não conseguia lidar com alguma coisa que batia de frente com o jeito que eu acreditava. Eu não conseguia manter uma fala, uma conversa com alguém que pensava diferente de mim. Não existe isso? Assim como essa coisa que eu falei da pessoa que passa incomoda a gente, olha que nós estávamos falando no começo aqui, que vocês viram, olha que eu falei. Mas não tem essa cara? Porque tem assim, gente, não quero nem estar perto. Nossa, eu estou fora. A gente não faz isso? Não é nada que ninguém nunca conhece. É uma coisa que é possível, palpável. E que aí vai aumentando. Vai aumentando a ponto daquilo que você olha e fala, nossa, não tem mais isso. Até chegar um ponto disso que a gente lê como uma coisa linda, maravilhosa, você fala assim, mas é porque ele era Jesus Cristo. Sim, mas para ele chegar lá, ele fez cada passinho desse que nós estamos aprendendo a fazer. Então ele anda num mundo que questionava o pai dele, não era assim? Quem que é esse pai que você se refere o tempo todo? É o que ele acreditava. Quem que é esse reino que você está falando, que é o reino que a gente tem que conquistar? É o reino que ele acreditava. Não é? Então você está centrado na sua realidade. Você está centrado naquilo que dá esse equilíbrio. E aí sim,
você pode tratar isso com essa cara que a gente falou agora há pouco. Não é que eu alcancei um lugar no planeta, no universo, no cosmos, que eu não sou afetado. Eu alcancei um lugar dentro de mim, um equilíbrio, uma paz dentro de mim, que pode acontecer o que for em volta, eu não perco esse eixo. E vai continuar acontecendo, eternamente, como a gente falou. Então, assim, esse sonho encantado de eu achar o lugar, então lá, agora não vai ter mais isso? Não, não vai ter. Sabe por quê? Porque você andou até esse limite. Que vai ser quebrado a todo dia, a toda hora, a todo momento, a toda situação, mas nada mais tira você desse lugar. Não tem nada que possa fazer você perder esse eixo mais. E esse é o processo que vai estar acontecendo. Então, aqui, esse aqui que eu falei do corpo, ó, eu brinquei com o exemplo do Barreto aqui, né, que ele fala, ele sempre falou isso, desde que eu me entendo por gente, ele fala isso, né, essa coisa da questão do sono mesmo, né. E mais nova eu brincava, eu falava assim, eu não tenho problema nenhum com alimentação e nem com sono. Aí tinha aquelas coisas que o povo falava, vai chegar um momento que vai ter fome na humanidade, meu pedaço de pão pode ir, meu coisa de água pode ir, deixa quieto, isso daí. Tinha coisas mais subjetivas, que eu falo que era na alma, que mexiam muito mais comigo, né? E hoje é uma coisa que assim, é óbvio que tem todo um processo de transformação ao longo do processo que você vai mexendo aqui. Agora, o da alma, por isso que aí volto naquilo que a gente falou na resiliência lá no começo. Esse aqui do corpo, à medida que a alma vai crescendo, o meu processo aqui também vai transformando, não é? Por quê? Porque esse daqui é o processo sutil que manda nesse aqui. Então, aí o que vai acontecendo? Quanto mais eu vou crescendo como alma, quanto mais eu vou estando nesse lugar de equilíbrio, de eixo, mais fácil eu responder a isso aqui. Agora sim, esse daqui, por que aquela resiliência que eu falei lá? Uma coisa é você ver a resiliência desse material, quanto que ele aguenta e suporta. Outra coisa é dessa alma, que ela vai passando por infinitos processos subjetivos que são muito mais complexos que um material. Agora, não é gratuito a gente estar olhando para isso hoje nessa humanidade. Por quê? Porque temos ciência disso hoje. A gente já sabe que esse processo nunca se conquistou como se tem hoje, tanta liberdade para ação como a gente tem. Hoje não é assim que você fala, mas isso a pessoa dá conta de viver desse jeito. Tudo bem, deixa ela viver. Imagina 50, não, que 100? Põe 100 anos atrás. Põe aí. Como que a gente respondia as coisas? Isso é o certo e isso é o errado. Acabou. Olha o tanto que isso foi conquistado como alma. O tanto que isso alargou, o tanto que isso aumentou, o tanto que isso hoje, a questão do respeito individual, olha a diferença que isso faz agora nesse processo que a gente vive hoje. Então, essa questão é alguma coisa dia atrás de dia, conquista atrás de conquista, que vai sendo trabalhada. E ali, na alma, tem essa subjetividade toda assim, do sentir, do critério, do discernimento, da percepção, que é alguma coisa que assim, a cada aqui e agora que você está conscientemente meditando ou não estou meditando, mas eu estou tentando viver o máximo em cada aqui e agora, isso faz completa diferença na gente, porque é nessa condição que eu saio desse processo que eu respondo no automático, que é aquilo que está no meu terceiro chakra. O meu terceiro chakra é esse, que responde naquilo que eu já vivi e que eu não interpretei. Quanto mais no agora eu estou vivendo, quanto mais espaço eu ocupo nesse meu aqui e agora, com tudo que eu faço, a cada agora que eu estou vivendo, quanto mais nesse lugar eu vou estando, mais eu vou alargando esse limite. Porque eu fico menos vulnerável ao que eu estou submetido lá atrás. E aí, assim, a cada agora eu estou atento para responder desse outro jeito. Eu estou envolvido e comprometido para responder com essa cara que eu estou me exercitando de estar.
Então, a meditação é fundamental. Ela é fundamental. A gente pode passar o resto da vida lendo livro, e até o outro lado que eu acho importante, que é absolutamente positivo para a gente, faz análise, mexe em cima do processo, limpa, arruma, elabora em cima, mas a meditação, ela dá esse poder de você aprender a estar no aqui. Né? Esse é uma real panaceia mesmo, mas é essa vivência que ela dá esse... Então, um dia, de repente, tem uma reação semelhante. A diferença é que você percebe que você precisa trabalhar aqui. Eu acho isso maravilhoso. Porque volta uma coisa, fica mudando, estou 10 anos parado lá, no final do processo é bom. Chega um dia que o processo volta e você tem aquela reação. Né? Sim. Parece. A única coisa que está agora não pode, né? Tem essas duas coisas. Porque ainda não está fechada dentro de você, né? Aí tem as duas coisas, Jana. Tem essa que você acha que resolveu e ficou embaixo do tapete. E tem a outra que ela não ter ficado embaixo do tapete. Como você cresceu, se volta aquilo, você pode não reagir do jeito que você fez. Mas você tem um incômodo novo com aquilo. E ainda tem coisa para aprender com aquilo. Isso vai ter eterno. Por quê? Então, é isso que eu estou falando. Aí tem uma mágica. Uma coisa é você ter falado assim, resolveu. E quando volta do mesmo jeito que você achou que tinha resolvido e volta com a mesma força. Então, não resolveu. A situação que você é pega é porque não resolveu, porque eu acabei respondendo igual na mesma situação. Aí não estava resolvido, simplesmente estava escondido. Agora, tem a outra, que essa é infinita, por quê? O infinito é que a cada vez que você olhar para aquilo que você respondeu desse jeito, que hoje você pode responder menos, zero, quase nada, mas é você olhar e falar, nossa, eu fazia isso. Mas hoje eu não faço, mas eu ainda sei que tenho coisa que eu poderia fazer melhor do que eu fiz aqui. Na última que eu já fiz bonitinho. E que já não é mais bonitinho para mim, porque eu também já estou em outro lugar. E nesse outro lugar, aquilo que foi feito ali, por quê? Porque você está em eterno aperfeiçoamento. Então não tem obra acabada. Volta naquele item ali, conscientização. Exatamente. Ter consciência de que não está resolvido. Ou foi resolvido ali no tamanho que eu tinha, mas agora eu olho e falo, eu poderia tratar isso ainda desse outro jeito. Por quê? Porque você já deu um outro passo. E aí, se eu fosse resolver agora, eu não ia resolver daquele jeito. Eu ia resolver com a cara que eu estou vendo agora. Por quê? Porque eu não estou no mesmo lugar. Então, é esse aqui agora que faz a diferença. Você está vendo aonde que eu estou falando da questão da meditação? Porque desse lugar agora, se eu tivesse solicitado daquela forma, eu trataria isso desse outro jeito. Por quê? Porque eu me coloco hoje e seria de uma outra forma que eu responderia aquilo. O que não significa que ali... Quando eu fiz ali, eu resolvi na medida do que estava ali. Quando eu tratei ali, eu tratei na medida do que eu era ali. Hoje, a medida é outra. Agora, só é outra se você realmente vive nesse real trabalho consciente de estar expandindo e de estar aumentando esse, né, trabalhando com outro limite, que não o que você assim... Porque é normal, às vezes você olha para algumas pessoas e ela fala assim, mas isso eu não dou conta. Aí às vezes eu respondo para a pessoa assim, não dá conta agora. Vamos perguntar isso amanhã de novo? Daqui uma semana? Daqui um mês? Por quê? Porque isso, se a pessoa está trabalhando em si, num outro momento isso pode ter uma outra resposta. Por quê? Porque ela está em processo. Ninguém está morto, nem acabado, nem fechado, nada do que a gente faz. Então, vai tendo mudança. Daqui a 10 anos, eu posso olhar para um jeito que eu reagi agora, que eu falo, nossa, que mico, Thelma. É sinal que o quê?
que eu andei 10 anos e que fizeram diferença os 10 anos, porque eu não faria mais do mesmo jeito. Embora o que eu fiz aqui foi o melhor que eu consegui. Agora, o melhor que eu consegui, estando envolvida com o processo de ir além dos meus limites. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você falar assim, o melhor que eu consegui, porque eu não faço mesmo, eu não mudo mesmo isso. Não mudo mesmo isso. Foi isso que eu falei que eu ouvi aí outro dia, uma pessoa falando, a pessoa não muda. Falei, gente, se eu não acreditar que a pessoa não muda, tô fora. Uma postura tamágica, de ignorância. Não, uma postura de deixar as coisas assim, niveladas nos 5 anos, 10 anos, 30 anos. Não é assim, acabou. E isso é muito confortável pra gente. É muito confortável olhar e falar, aquela pessoa é ruim e eu ficar do lado de cá, assim. Porque aí eu pus ela, nivelei a pessoa, guardei ela na caixinha, não quero nem olhar mais pra cara dela. Ela é ruim. Não dou chance dela ser boa pra mim. Não é? Porque se você faz isso, é assim, não é? Você simplesmente chapou aquilo. Você simplesmente fechou o quadro. Você concluiu e não tem conclusão. Aonde que existe esse lugar? Ele não existe. Entendeu? Foi bom ficar incomodado, porque alguma coisa eu passei outra que não estava certo. Eu falei assim, já segunda, terceira vez que a gente passa na questão da minha família. Estava chutando o ovo junto, não sei, eu estava com um determinado tipo de arroz. Não sei que era diferente. Aquele que eu falei, vamos fazer aquele arroz? Que ótimo, você já percebeu, eu gosto de iniciar tradições. Aí eu fiquei preocupada, porque eu disse, bom, o arroz tudo bem, mas chato, você fica com doce, mas assim, como que vai bater isso na vida da pessoa? Ficar o tempo todo fazendo uma mesma coisa, né? É um psicólogo, assim, se ajustar, porque como que vai fazer isso na própria vida, né? Dar atenção. O pão, do arroz, tudo faz tudo amor. Mas no subjetivo, Subjetivo, fica muito chapado, né? Limitante, né? Falta horizonte, né? Mas é exatamente isso. Então, esse estar no aqui e agora é um exercício muito difícil pra gente. E tem essa cara. Trata como novo cada coisa que você vive. Trata como único. Não é? Aquela coisa da frase lá, o rio não é o mesmo que passa no mesmo lugar, nunca. Não é mesmo. Não é? Então, assim, responder no automático é não criar espaço para mudança, para resiliência acontecer. Porque é daquele jeito que acabou. Então, como que eu vou transformar o processo? Então, aquele tipo de solicitação sempre vai me gerar aquele desgaste. Sim, enquanto eu ainda não conquistei aquele pedaço da minha alma. Mas ela está em trabalho. Eu quero continuar investindo para conquistar esse pedaço de mim que ainda não está aqui. E a mesma coisa com o outro. Não é diferente, né? E assim, então, deve ser meio estranho, quando você fala viajando, deve ser meio estranho você pensar em ficar sempre igual, né? Eu sempre sou assim, de repente, tem um lado da tradição que pega, é aquela coisa que já ninguém mais enxerga, né? Passa por ali e já se dá conta de que ela existe, ela não influencia, ela não interfere, ela sempre foi daquele jeito, né? Não muda, né? Qual que é o jeito que você vai, né? O que você vai propor agora, né? Não tem nada de novo, é sempre aquilo, né? Então, se a pessoa tem medo, essa pessoa, eu estou falando aqui dela, que tem muito medo de receber coisas de fora, né? De agressões e tal. Então, para você ser parecida, com o que sempre for. Aí a cabeça não seria mudando, mas uma aparência seu. E agora, a mudança da gente estranha o entorno, né? sim. Estranha e muda o entorno também. Claro. Também. Se a gente tiver essa coragem, mesmo a gente também escorrega. Não, por isso que isso sim, eu acho que é uma coisa super mágica. Qualquer mudança que cada um de nós vive afeta o cosmos. Qualquer.
Então não é só pelo meu umbigo. E essa coisa que a gente fala num sentido assim, ah, vamos harmonizar o mundo. O Gandhi tem uma frase que ele fala assim, começa por você. Você quer fazer a paz no mundo? Começa por você. Não é falar, vou sair com a bandeira e falando pro outro não matar não sei quem, o outro não fazer isso. Começa por você. Uma frase do Gandhi, que eu não lembro ela direitinho, mas ele fala exatamente isso. Você quer que a... Você lembra a frase? Seja você a mudança que é bem novo. Exatamente, é essa frase. É essa aí. É essa frase. Exatamente. Né? Você quer um mundo pacífico? Arruma você. Faça você. E ontem eu peguei um texto que eu achei o máximo esse texto. Falei, gente do céu, que coisa, que frase linda. Que ele fala assim, as coisas que você faz, mas é desse jeito assim eu li, as coisas que você faz, grandão, né? Aí a outra palavra grandona, gritam tão alto que eu não ouço o que você diz. Olha o que é isso, presta atenção, que frase, que sabedoria. As coisas que você faz gritam tão alto, gritam estava enorme, que eu não ouço o que você diz. Quer dizer, é aquela história que os antigos falavam, né? Dá o exemplo. Você dá o exemplo. Agora você quer falar de paz, mas você vive em guerra, não adianta. É o que o Gandhi falou, é a mesma frase também. Com certeza. É mais escrever do que falar. Ela também. Mas uma diferença no oceano. Sim. Vê que coisa, é gosto. Claro. Você imaginar aquilo. É, exatamente. No concreto, né? Mas é isso mesmo, né? Então, assim, é muito simples. E assim, essa questão do limite, e você exercer para você ir fazendo essa transformação daquilo que já te abalou, te afetou, com aquela cara que me tirou o eixo, se continua igualzinho, é porque você não está investindo em si. Você está querendo que o outro mude, mas não você. Se você continua sentindo igual e com a sensação que o outro é que tem que mudar, é porque você também não mexeu. Você também não mexeu. Porque senão você não estaria no mesmo lugar com a sensação de que te alcançou desse jeito. Mas sabe, então, muito bom a gente pegar aqui, por exemplo, você vai assim, bom, eu amo aquela pessoa, do jeito que ela é. Só que de repente, você vai assim, aí você volta na hora, mas você não. Sabe, uma pergunta. Você não falou que é mais do mundo, aquela pessoa, como não é? Porque também essas pessoas agride a gente na hora que você muda. Sim. Você está fazendo mudança. Não é nem que agride, mas qualquer mudança sempre, o novo sempre é ameaçador. Então, assim, eu posso mudar assim, por exemplo, você é minha amiguinha, eu falo um monte de coisa pra você de um tipo de jeito que porque você é minha amiguinha. Então, você responde como minha amiguinha daquele jeito. Aí, a Vera tá rindo aqui de mim. Aí, o que acontece? Chega um dia, eu vou e faço uma brincadeira com a Gema, porque ela é minha amiguinha, e eu já trato isso muito no chapado. Aí, pegou você de outro jeito. Por quê? Eu fiz uma mudança no seu jeito, e eu não vi que você também mudou em alguma coisa. Aí, o que acontece? Nem eu nem você somos iguais. Aí, o que acontece? Aquilo pode gerar um desconforto. Ela sempre foi minha amiga. Como é que ela reagiu desse jeito? Não. Ela pode continuar sendo minha amiga com as diferenças e com coisas que tá. Mas não somos iguais e nem trocamos as mesmas figurinhas. Estamos trocando outras agora. De outro jeito. E aí é o incondicional mesmo. Né? Não olhar para o outro esperando aquilo que eu sempre esperei. Essa resposta automática que é muito ruim, né, gente? Essa coisa de você esperar que o outro seja daquele jeito, cai naquela história de você controle, né? Você tem que controlar. Claro. Uma chuva, tem que controlar. E aí você não está no agora. Por quê? Porque eu, cada vez que chego perto de outra pessoa, eu sou outra pessoa. E a pessoa é outra para mim. Claro que tem um tempo, né, que não é assim, tão automático. Cada vez que eu vejo a Ailton, eu falo isso. Ele me fala aquilo. Tem um tempo que é mais ou menos, né, é o mais rápido e o mais lento de todo o processo. Mas existem coisas mais ou menos. Agora assim, eu não posso deixar assim. O Ailton está sempre bem. Aí eu chego hoje e olho e falo assim, Ailton, por que você está com essa carinha hoje? Tem alguma coisa? Porque se eu olhar para ele que nem um vaso,
Eu vou estar deixando de olhar a cada dia para ele, não sei lá o que ele está vendo hoje. Hoje ele está mais feliz, ele fez isso e deu certo, a filha passou não sei aonde, aconteceu uma coisa super legal na rua com ele, e eu consigo enxergar que hoje ele chegou com essa alegria diferente. Agora, isso tira a gente do piloto automático e põe a gente eternamente olhando para o limite de outro sujeito. Mas é o viver no agora que tira a gente disso. E isso é o que é o desconforto para a gente. Aí vai para aquela que o Trivajara falava. Tudo que eu quero é chegar naquela nuvem tocando harpa com a mesma música. Não é? Porque aí se eu ficar ali, tá tranquilo, não preciso fazer mais nada. Tem um lugar na gente que espera isso. E esse lugar existe dentro da gente. É quando você está em Deus. Mas funcionando no Samsara, o tempo todo eu tenho que continuar em Deus sem perder a consciência da mudança, do processo, da transformação, do que acontece em volta. Essa que é a mágica. Agora a gente quer um tipo de lugar estanque, parado, que a gente chama de paraíso e paz, com uma cara que assim, nada vai me afetar. Não mesmo, né? Sabe por que nada vai te afetar? Porque você conquistou esse lugar. Tudo continua virando mesmo, a roda da fortuna é eterna. Não vai parar nunca, o movimento, o Samsara não para nunca. Não é assim? É eterno o progresso, é eterno o desenvolvimento, é eterna a luta, no sentido de luta e eterna paz no sentido de paz. Mas afetado no sentido de equilibrado. É. Afeta porque você pode ter uma coisa tão bonita quanto nunca viu, ou tão feia quanto nunca viu. Exatamente. Mas não afetar... Aí você fala, nossa, é tão feio, e fica na sua. É. Não afetar no sentido de não te desarmonizar. Agora que vai afetar sim. Por isso que eu falei aí o exemplo que eu brinquei. O Ailton tá com um sorriso diferente hoje. Ele veio mais alegrinho do que o normal. Ou eu olhar e falar assim, nossa, olhar para qualquer pessoa e falar assim, ela sempre chega desse jeito aqui. Aí eu olhar e falar, ela sempre chega desse jeito, eu olho para ela chapadinha. E eu não olho para hoje ela chegou não sei que jeito, hoje ela andou não sei como, hoje ela fez isso, hoje ela parou ali, ela não costuma parar. Porque o querer a pessoa chapada é o confortável pra gente, porque aí eu também respondo no chapado para ela. Né? Eu sou, aquela pessoa me admira, que bom, eu posso ficar no relaxo com ela, porque eu já conquistei ela. Ela já é do meu quadrado, né? Ela já é do meu time, eu não preciso fazer nada mais. Hoje é dia dos namorados. Qual que é o grande problema de relacionamento? Qual que é o maior problema de relacionamento? Não é isso? Você está continuamente enxergando o outro? Ah, você é assim mesmo, briga de casal, não é isso? Você sempre faz isso. Não é briga de casal isso? Não é uma coisa conhecida? Você sempre faz isso. Ou você nunca faz isso. Todo ano eu espero e você não faz. Não é assim? Esse é o problema de qualquer relacionamento. Estou falando de dia dos namorados, nós somos dia dos namorados. Mas estou falando num outro sentido. Qualquer relação. Não é? De trabalho, de amigo. Ai, nossa, hoje você não fez isso, eu estava esperando você fazer. Por quê? Porque todo mundo gosta desse piloto automático. Põe a gente nessa falta de testar o limite a tempo todo para estar trabalhando essa capacidade de lidar com a diferença a todo momento de forma nova, com uma resposta nova. Porque a gente somos seres racionais e o racional sempre procura o complexo, né? E ao mesmo tempo a gente quer que tudo fique igual. Que é o simples. E vai acabar ficando um animal, que é o ato reflexo, né? A gente realmente no automático, né? Em evolução como ser humano. Com mesmo, certeza. Como espécie, não Sim. só. Por isso que eu falei, né, essa condição que existe aí hoje, de um termo desse chegar na psicologia, por quê? Porque evoluímos para isso. Qual é a sua capacidade a cada momento de absorver dificuldade? Por quê? Porque hoje já se trata a dificuldade como parte do processo, como é. Como é. Cada dificuldade que a gente tem fez a gente maior. Você não conseguia fazer isso, fizemos outro. Você não conseguia fazer isso, fizemos outro. Você não conseguia fazer isso, fizemos outro. Não foi assim que a gente evoluiu para tudo? As nossas leis,
o jeito da gente se comunicar, o jeito da gente conviver. Tudo que foi ficando desconfortável, você transpôs. E isso é parte do movimento hoje, é olhar para isso com essa naturalidade. Então, não é à toa que esse termo migrou para a condição humana, saiu de uma ciência física e veio para uma ciência, né, para esse outro jeito de ser analisado, é exatamente porque isso é parte do que se precisa, do que se pede da gente hoje, né? E aí, assim, eu só não concluí, só um minutinho, gente. Eu falei lá em Franca um dia, teve um dia, eu não sei o que foi que a gente estava tratando, eu não lembro, era o estudo do Sudhaja Yoga que a gente está fazendo lá, estamos terminando lá. E lá, eu não lembro qual foi a situação, a fala que houve, né? E que eu estava falando assim, que o que as empresas, mesmo essa que fazem essa coisa forte com as pessoas, não tem nenhuma figura que sai de um lugar desse que não sai maior do que entrou. Mesmo a gente chamando de uma pressão estranha. Na verdade, o que a empresa quer é o crescimento da empresa. Nem sempre ela está preocupada de desenvolver a pessoa. Mas, na verdade, o que fica, e se você voltar para aquilo que a gente acabou de discutir agora, o que a gente fez? Tem uma inércia na gente absurda ainda. A gente ainda tende muito para o tamásico. E se deixar, essa é a mesma coisa que a gente falou de amizade aqui. A gente não falou um monte de coisa. Eu não olhei para a Gema e hoje ela entrou com uma cara que tinha um olho mais triste. Eu não prestei atenção nela. Não foi isso que a gente falou. O que é isso na gente? É o tamásico da gente querendo a coisa igual, não é? Agora, uma empresa dessa, quando ela faz isso com uma pessoa, ela põe você no aqui e agora o tempo todo. Vai fazer esse outro curso, vai aprender mais isso. Vou tirar você aqui, eu quero que você vença essa meta, você chegue nesse lugar, conquista esse traço, venha com essa competência, traga essa habilidade. Não é isso que se pede numa empresa hoje? Não estou falando não vou falar mal, porque eu sei que tem um monte de funcionário público aqui que deve ter e tem. Mas assim, nem vou entrar na questão. Mas uma empresa pública, ou você acompanha ou você está fora. Agora, fala se isso não tira as pessoas do tamásico. Fala que isso não tira a pessoa, porque o tempo todo ela fala assim, eu não cheguei nesse lugar e vou ficar aqui pro resto da vida, vou morrer aqui. E hoje, vocês já viram mais gente prestando e querendo prestar coisa em concurso do que tem hoje? O que as pessoas querem? Fala se ela está querendo, se não, a tal da estabilidade das nuvens, da harpa que a gente falou. Não é isso? Ou você acha que a pessoa fala, vou servir ao Brasil, quero ser um funcionário do Serra, do Lula, do Alckmin, sei lá de quem, vê se a pessoa está preocupada, não é nem servir ao Brasil, o Lula ou o que seja. Vou servir o ser humano que precisa deste serviço, que eu estou lá para cumpri-lo. Eu estou lá como professora para educar, eu estou lá como médico para atender, eu estou lá como é isso que a pessoa fala quando ela vai para um lugar desse, ou você não vê quase sempre de pano de fundo? O que eu quero? Ter um lugar seguro para o resto da vida. Não é? Então eu já falei pro Barreto, olha, eu estou falando aqui, gente, eu não sei quem mais é funcionário público aqui. Meu pai é funcionário público, já tive altos paus com ele. Altos paus com ele. Eu falo, Barreto, pelo amor de Deus, isso só tem que existir numa humanidade que é dada por excelência. Quando todo mundo for dado, tiver um conceito de servir, pode existir funcionário público ou existir empresa pública, aí não faz diferença. Agora, na condição que nós estamos, é muito complicado. E aí, o que acontece? Uma empresa, as empresas que são públicas, o que elas fazem? Elas tiram o sangue. Agora, vê um cara desse quando sai, para onde ele vai? E se ele vai para o outro, eles tiram o sangue no sentido, não estou falando no sentido ruim, não. Ela tira o máximo da pessoa. Não tira? Ela tira o máximo da pessoa. E a pessoa cresce com isso. Um monte de coisa. Não tem, eu questiono muito porque a pessoa, ela vem com, ela precisa se testar no melhor dela. Ainda que seja ali, por profissão. E aí, hoje ainda tem a coisa da inteligência emocional. Se você também não tiver isso, você também não pode crescer numa empresa, porque você pode ser o bambam naquilo que você faz. Você é um baita cientista, mas é um ser humano questionável, você vai ser também chamada nisso. Hoje tem mídia, tem tudo para falar isso aí das pessoas, não é assim? Então, isso que está aí hoje, faz uma pressão nas pessoas, isso que a gente fala dessa pressão
Não é trabalhar numa empresa, não. Funciona você no mundo, em qualquer lugar. Você no trânsito, você no supermercado, você em qualquer lugar que você está. Seja você grosseiro de qualquer jeito com as pessoas. Tem gente para olhar para você e falar, onde você pensa que está? Não é assim? Então, essa condição é muito importante. A humanidade está numa incrível metamorfose. Agora eu vou só aproveitar para só fazer uma parte, já que a gente falou nisso. Nós estamos vivendo um trânsito no céu absurdo de transformador. Absurdo de transformador. Agora é o primeiro que está acontecendo, de junho até agosto. Tem trânsito no céu, 2 planetas andando no céu, Júpiter e Urano. No céu mesmo. Não é nas nuvens com a harpa de estribagem, não. No céu mesmo, aqui, o céu físico que nós vivemos. Tem 2 planetas, atualmente, que eles estão completamente alinhados no céu. Vão ficar de junho até agosto, é o primeiro momento. E eles voltam de finzinho de dezembro até começo de janeiro para fevereiro. É Júpiter e Urano. Esses 2 planetas, eles se encontram a cada 12 anos, o Júpiter tem um ciclo de 12 anos. A cada 12 anos eles se encontram, porque o Júpiter alcança o Urano, que ele é mais rápido, o outro é mais lento, ele passa lá onde ele está. Acontece que eles se encontrarem em outros lugares? Claro que faz peso, porque o Júpiter é iluminado, claro, ele é ao lado da gente autodidata, que tem luz própria, que confia em si mesmo, ele é o regente sagitário que faz a coisa acontecer assim, acreditando em si, vão que a coisa vira. Ele é, no positivo, o nosso doutor, o guru, o sábio, o mestre, dentro de cada um de nós é o Júpiter, no positivo. Mas ele vai para o negativo também, olha aí os limites que a gente falou o tempo todo também. O negativo dele é o dono da verdade, é o lado ruim do Júpiter. É assim, acabou, eu sei o que eu estou fazendo. Aí é o lado negativo do Júpiter. E Urano é o regente de Aquário. E por excelência é o processo inovador. Ele rege todas as coisas alternativas, exóticas, incomuns, diferentes. Por que esse é tão transformador, esse trânsito que está aqui? Porque os 2 planetas estão saindo de Peixes e começando em Áries. Sair de Peixes é o quê? Peixes fecha um ciclo, conclui uma etapa, é o último dos signos do zodíaco. Quando 2 peixes passam, quando 2 signos, como esses 2, um que tem essa clareza, essa luminosidade, essa autoconfiança, essa esperança, ou essa donice da verdade, e o outro que é, chuta o pau da barraca, vão virar e vão fazer algo transformador, mas vão sair da mesmice, que é Urano. Quando os 2 estão juntos, eles têm esse potencial transformador. Acredita no novo e vai. Isso é um processo. Agora imagina que eles estão. Isso acontece a mais ou menos a cada 90 anos na humanidade. Mais ou menos a cada 90 anos. Não é uma coisa qualquer de jeito nenhum. 85, 90 anos. Esse processo, sair de Peixes, conclui etapas. Fecha ciclos. Enterra a coisa. Acabou. Aprendemos o que tinha que aprender ali. Entrar em Áries. Inaugura. Nova coragem. Nova chama, novo gás, nova primeira. Vamos começar de novo, vamos zerar a velocímetro. Isso é o que está acontecendo no céu. Agora, cada uma das pessoas que tem planeta no finzinho de casa, no finzinho de signo, ou no comecinho de signo, vai viver isso na pele, as que tem. Tem gente que não tem planeta aí, vai assistir o que acontece no mundo, com o vizinho, com o amigo, com o tio, com a avó, com o parente. Vai ver, olha, tem gente virando do avesso, mas não é comigo. Estou vendo, eu participo disso, mas não está pegando nada tão transformador aqui. Quem tem planeta nesse lugar, mas está virando mesmo, assim. Vai ter a chance de, assim, concluir coisas e abrir coisas. Então, imagina se isso é da natureza, gente. Você acha que isso não acontece de tempos em tempos com a humanidade e com cada um de nós? Aí tem um que pode, assim, estar no meio dos processos, nem está vendo isso. Gente, por que essa figura está tão estressada, virando, está mexendo, está querendo tudo isso? Agora, isso é o jeito que a gente evolui. É a forma que a gente evolui. Não tem nada parado. Eu não estou falando que esse daí, a cada 90, 85 anos, eles se encontram e eles criam isso. Isso é da natureza. É que nem inverno, primavera, outono, verão. Não tem aí o processo? Esse é um ciclo também, muito mais longo que isso. Mas
todos os ciclos são promotores de transformação. Não existe nada com essa cara, que não é esse céu aí que você ficou perguntando se talvez fosse. Não é esse. É no céu mesmo, físico aqui. Né? Que você pode olhar na constelação de peixes e de aves. Hoje eles estão, os dois, no comecinho de aves. É só ver o que já aconteceu esse ano, que eles estão juntando. Nós vamos assistir muita coisa esse período aqui. Depois os dois voltam a ficar juntinhos. Dezembro, finzinho de dezembro, janeiro, até começo de fevereiro, estão muito próximos. Muito próximos. E eles realmente promovem grandes transformações. Grandes transformações. E isso é natural, tá vendo? Não tem nenhum lugar que descreve, não tem nenhuma ciência que descreve e falou, agora acabou. Nada. Olha o que a gente já conquistou na ciência médica, na filosofia, na física. Como que a gente pode imaginar assim, a física quântica já abriu a cabeça da gente até não sei aonde. O que será o que vem pela frente? Não quero nem poder imaginar, nem essa que está aqui proposta. A gente não assimila tudo que ela pode. Imagina o que vem, não podemos nem saber mesmo. E imagina dentro de cada um de nós. Que nós somos essa natureza, assim, como diz o Bávara, né? Tudo é da mesma vida. Nós somos ressonância do que acontece. Como você pode imaginar que chega um lugar que você não tem mais para onde ir, o que crescer, o que evoluir, o que fazer? Não existe. Esse céu estático que a gente gosta de, vamos dizer assim, de sonhar, de fantasiar com ele, eu falo assim, eu não vou vender esse sonho para vocês, porque eu precisaria no mínimo acreditar para vender ele para vocês. Eu não acredito mesmo. Não é natural isso. E até seria, como dizia Srivastava, ele falava assim, você vai evoluindo, ele levantava, quando ele falava isso, né? Ele levantava e ia assim, na direção da parede até bater. Parou, acabou, chegou, não tem para onde ir. Que coisa mais triste de que você chegar... limitante, né? Então, esse é o processo. Né? Mas, particularmente, eu sabia meus inícios, né? De crítica, com as coisas que eu posso. Tipo assim, nada, tudo é processo, mas eu não tenho esse tamanho para ver isso. Mas a essa aula, eu já estabeleceu. Eu posso ver o errado, claro, mas eu permanecer na minha luz interior aqui, né? Ver, analisar, dar nome. Não só com as coisas lá fora, como as coisas aqui dentro, né? Então, o processo... mas é exatamente isso, né? O processo, ele é infinito. Agora, eu não perder o meu eixo é dentro de mim. Que vai mexer e que eu vou mexer, não só eu mexo com os outros de forma infinita, como os outros em mim de forma infinita, é eterno. Você vai ter eternamente coisa para questionar, criticar. O que vai fazer diferença é que quanto mais você tiver nesse espaço de paz dentro de si, com mais harmonia você reage ao que vem de fora. As diferenças, aquilo que você, do seu olhar, em determinado lugar vai ser crítica, em determinado lugar não é crítica, é diferença, é uma forma estranha, a minha, de olhar para e se comportar com aquilo, mas aí já não é mais crítica. Uma coisa é eu bater de frente, eu vou te ensinar, você não fazer mais isso, que é uma coisa que a gente faz, até eu ir num processo e falar, não, são as formas infinitas, múltiplas da diversidade, que falam comigo de vários jeitos. Agora, como eu reajo a tudo isso é que vai fazer diferença sempre. Nunca vai ter um fecho, uma coisa estanque. E podem navegar, gente. Pode surfar nesse momento, porque a vida está convidando. Do jeito que está aqui esse processo no mundão aqui agora, ainda fiquei assim encantada, porque eu falei assim, ai meu Deus, ainda fiquei olhando para esses trânsitos, eu falei, ai, tanta coisa forte está acontecendo, né? E a gente em meio de Copa, né? Aí hoje eu estava vendo e a Gena chegou aqui e falou, nossa, tá tendo um jogo hoje. Eu falei, deve ter acabado já agora, né? Inglaterra e Estados Unidos, né? Fizeram um monte de filme com bomba, com não sei o quê, né? Eu falei, gente, vai ter
no pico desse trânsito, nós estamos vivendo uma coisa que a humanidade está toda parada olhando para uma coisa só. É super, né? Forte isso, né? Você alinha as pessoas num só interesse quando tem isso acontecendo, quando tem Olimpíada, qualquer coisa que acontece. O trânsito está em cima da África, porque o que estamos vendo, o mundo está vendo diferente, a África Não. está enxergando. Não, e todo um processo, né, de gente alinhada, assim, num momento tão transformador, eu falo, gente, o que será que a gente pode cair de ficha, entender, olhar com um olhar novo, clarear, enxergar de uma perspectiva nova. Eu falo, gente, isso pode ser uma mágica linda aí. Desde coisa muito feia, dolorida, que pode também acordar a gente com um monte de coisa que às vezes acontece, né? Por exemplo, Segunda Guerra teve um monte de coisa horrorosa. Mas o que ela trouxe também de coisa, o que ela fez a gente acordar, a quantidade de coisa que a gente fez depois da Segunda Guerra, por conta da Segunda Guerra, a ONU, essa relação de olhar para a humanidade como um só lugar, não posso detonar o outro só porque é meu ou é seu. Vamos olhar para isso com um sentido de unidade, não é? Ontem eu passei muito. criticando uma atitude de Israel em relação ao mar territorial. Não, quando eu fiz, enfim, a ideia, o país é uma ideia. Porque as pessoas se vai, eu achei que tinha no israelense criticando o papel que está sem Eu achei que é uma ideia, realmente, ser brasileiro é uma ideia, ser mexicano é uma ideia. Não, e eu acho assim, eu não sei o que possa acontecer. Nós estamos assistindo muitas coisas agora, né? Tem muitas coisas mexendo aqui, né? E vamos ver com certeza aqui, vamos ver com certeza ali no comecinho do ano. Que vai estar isso. Agora esse daqui está muito claro, né? Tem uma coisa que nós estamos. Não tem nada que move mais, é uma coisa de esporte, normalmente todo mundo se liga, né? Olha, e fora que assim, num país que falta dinheiro do jeito que falta ali, com um monte de riqueza por outro lado, tem um monte de gente com dinheiro lá. Que bom ter um monte de gente que pode gastar, investir, fazer circular coisa lá, levar coisa. Né? E a gente acordar para um monte de coisa que eles têm lá, que pode ser linda, que vai crescer para o jeito ocidental de ver, né? Absolutamente. Teve a casa deles invadida durante Sim. E é um povo tão bonito, tão alegre. Com aquela pobreza, brincando com tudo, recebe o jeito que eles recebem qualquer turista. Olha só, eles não têm aquele. Mas não tem aquele. E aquele ranço que eles podiam ter desse domínio todo, né? Com todo mundo fazendo tudo que queria ali, né? E eles, olha a alegria, né, que eles vivem as coisas, com outro olhar, né? Então eu acho que isso tudo é troca, gente, né? E vamos ver o que a gente ainda vai. É uma visão positiva que eles estão oferecendo, né? Depois assim, é o mundo olhando para um lugar que nunca quis olhar. Que nunca, né? Nos dois sentidos não quer olhar, né? Até o norte da África, de para baixo, ninguém quer olhar. Agora está sendo. Não, e é essa coisa mesmo, né? Que é assim, a diferença absurda, né, das coisas, né? Dos países, né? Das culturas, do dinheiro, né? Que faz uma diferença, de comida, que é básico, né? Se olhar para tudo isso, eu acho que isso é muito rico, né? Mas se olhar para o Mandela, que não quis revidar o que recebeu, mas que teve a ousadia que eu procuro até hoje, para a rainha da Inglaterra, ele fez um discurso pausadamente, mas ele falou tudo o que ele queria, que a Inglaterra fez no parlamento, um discurso calmamente, mas ele falou tudo o que ele queria. Educadamente. Aí é aquela história, né? Aquilo que a gente falou, a frase. Né? A frase do Gandhi, seja a paz que você quer que o mundo tenha. E a outra, o que você faz grita tanto que eu não ouço o que você diz. Né? Porque o que você fala é discurso. Agora, age de uma forma que convence. Aí, meu filho, o exemplo é maior que qualquer coisa. Isso não tem nenhuma dúvida. Os antigos falavam e é absoluto isso. Né? Gente, vamos concluir então? A gente toma um casinho. Você fala obrigado.
Vou falar a hora que eu fizer o namastê depois. Depois, em seguida do namastê, eu vou falar, pode ter certeza. Música